Se você está trabalhando de noite, está ficando extremamente cansado e não faz a menor ideia de quais são os seus direitos para quem está trabalhando de noite, se você quer aprender como calcular as suas horas noturnas, então preste atenção nesse vídeo que ele é para você. Senhoras e senhores, eu sou o advogado Maicon Carvalho, advogo em favor dos trabalhadores há uma década e meia. Naturalmente, o trabalho durante a noite ele é muito mais exaustivo do que o trabalho durante o dia. Isso por quê? Número 1, a pessoa está trabalhando no momento em que ela deveria estar dormindo. O corpo dela foi programado para dormir à noite. Número 2, quando ela vai para casa, todas as pessoas estão acordadas, estão fazendo barulho. Número 3, o sono do dia ele não é tão revitalizante quanto o sono da noite. Observe que ao ir para casa, a pessoa não vai conseguir descansar como se estivesse dormindo durante a noite. Porque o barulho ele vai ser maior, porque a luz não vai ser a mesma coisa, porque o círculo circadiano da pessoa vai ficar desregulado. Foi em razão desses fatores que a legislação disse: patrão, faz o possível para não fazer com que as pessoas trabalhem no momento em que elas deveriam estar dormindo. Agora, se for necessário, aí você vai ter que pagar adicional noturno. E para os trabalhadores urbanos, a hora não será de 60 minutos, mas sim de 52 minutos e meio. A ideia da lei foi, número 1, desestimular as empresas a forçarem o trabalho em um momento em que o trabalhador deveria estar descansando. Número 2, fazer com que esse desgaste do trabalhador ele consiga ser compensado financeiramente. Traçados esses parâmetros mínimos, então a gente vai conseguir entender como funciona a lei. Você não precisa decorar nada da lei, é só você entender como ela funciona. É o que a gente chama de mens legis, mensagem legislativa. Se a ideia da norma é fazer com que o trabalhador ele não fique tão cansado, tão exausto do trabalho dele, isso significa que o trabalho da fazenda ele vai ser diferente do trabalho da rua. Isso porque na rua as pessoas têm a tendência de irem dormir após as 10 horas da noite. E elas costumam acordar após as 5 horas da manhã. Isso faz com que a lei determine que o horário noturno para os trabalhadores urbanos seja das 10 da noite até as 5 horas da manhã. E aí, durante esse intervalo, a hora não será de 60 minutos, mas sim de 52 minutos e meio. Isso significa que a cada 7 horas trabalhadas, o trabalhador vai ter direito a receber 8 horas, mais o acréscimo de pelo menos 20% de adicional noturno. Isso porque a Convenção Coletiva de Trabalho e o Acordo Coletivo de Trabalho podem dispor percentuais maiores. Existem percentuais de 30%, 35%, 40%, 50%. Então observe a sua convenção coletiva e procure saber se outros trabalhadores da empresa estão recebendo um percentual maior, porque você certamente vai ter direito ao percentual maior. Já no caso da fazenda, a situação é um pouco diferente, porque toda a rotina da fazenda, ela gira em torno da luz do sol. Afinal de contas, as pessoas precisam enxergar aquilo que elas estão fazendo. Isso faz com que o trabalho de quem faz a plantação seja limitado normalmente entre as 5 da manhã e até as 9 horas da noite. Ultrapassou 9 horas da noite, já é adicional noturno. Então, se o sol nasceu, a pessoa começa a trabalhar. Se o sol se pôs, ela não consegue mais enxergar as coisas, ela não consegue mais enxergar as ferramentas do roçado. Ela não consegue mais ver o que está fazendo e o risco de acidente fica muito grande. Ultrapassou 9 horas da noite, vai ser adicional noturno. Começou a trabalhar antes das 5 da manhã, vai ser adicional noturno. Veja que a lógica aqui é a luz do sol. Se a luz do sol no Brasil nasce por volta de 5 horas da manhã e ela se põe, a depender do lugar que você mora, entre as 6 da noite e as 9 horas da noite, quem mora no Nordeste brasileiro, normalmente o sol se põe por volta das 6 horas, 5 e meia. Mas quem mora no Rio Grande do Sul, por exemplo, muitas vezes quando dá 8, 9 horas da noite, ainda existe sol. A lógica foi essa. Já quem trabalha na pecuária, que é tirando o leite do gado, é preciso começar a tirar o leite do gado antes mesmo de o sol nascer. Isso porque quando o sol nasce, o gado quer ir comer. E é por essa razão que o pecuarista ele tem um adicional noturno diferente, entre as 8 da noite e as 4 horas da manhã. Levando em consideração que quem trabalha na fazenda não costuma trabalhar muito com números, a lei também foi sensível a isso e disse, no caso do rurícola, a hora ela vai continuar tendo 60 minutos. Só que o adicional noturno ele não será só de 20%, ele será de pelo menos 25%. Veja que houve uma tentativa de compensação dessa perca na hora fixa. Se você é trabalhador urbano, então você tem condições de calcular a sua hora extra fazendo a seguinte matemática. Se uma hora inteira tem 60 minutos, então você vai dividir esses 60 minutos pela hora fixa, que é 52 minutos e meio. Quando você fizer isso, você vai conseguir atingir o divisor, você vai encontrar uma dízima.
composto pelo número que eu vou colocar aqui para você entender melhor, 1,142857. Esse é o número que você vai multiplicar pela quantidade de horas noturnas que você apurar no final do mês. Como a gente já sabe quem é que vai ter direito à hora noturna e onde encontrar qual é o adicional correto, que vai ser sempre no mínimo 20%, mas a convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo de trabalho pode dispor um percentual diferente, a gente vai agora calcular exatamente quanto é que você tem que receber de adicional noturno. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar quantas horas noturnas você fez. Você pode calcular isso no telefone, pode calcular no computador, na tabela do Excel, mas no dia a dia é mais natural que o trabalhador ele vai anotando em um papel a quantidade de horas noturnas que ele fez. Primeiro dia do mês, fez 2 horas noturnas. Segundo dia, não fez nada. Terceiro dia, fez mais 2 horas. No final do mês, a pessoa passa lá a régua e calcula o total de horas noturnas. Então, para o nosso exemplo aqui, eu vou fazer de conta que você trabalhou 42 horas noturnas. Se você já sabe o total de hora noturna que você fez, você precisa saber agora quanto é que vale uma hora de trabalho seu no dia a dia normal, sem nenhum adicional noturno, sem adicional de hora extra, uma hora seca. Supondo que a sua remuneração mensal, que o seu salário mensal seja de R$ 2.200, você vai dividir o seu salário pelo divisor 220. Existe um outro vídeo aqui no canal que a gente fala sobre os divisores que poderão ser utilizados, mas normalmente vai ser utilizado esse divisor 220. Dividindo 2.200 por 220, a gente chega ao valor de uma hora normal de R$10. Quando a gente multiplica as 42 horas por esses R$10, a gente chega a esse resultado. Mas se a hora é noturna, existe o redutor de hora ficta. Observe que quando a gente aplica o redutor de hora ficta, a quantidade de horas efetivamente trabalhada, que era 42 horas, ela acaba pulando para 48. E observe que existe uma diferença significativa na remuneração também. Nessa situação, o valor que seria 420, ele acaba pulando para 480. Isso com a hora seca. Quando a gente acrescenta o valor dos 20% em cima dessa hora, o valor ele pula de 504 para 576. E se essa hora noturna ela também for extra, a hora extra tem que ser remunerada com no mínimo 50% de acréscimo. Então é em cima dessa hora noturna que a gente vai acrescentar a hora extra. Atenção, nunca você poderá somar percentuais, porque quando você soma, os resultados ficam diferentes. Você precisa sempre fazer as majorações de forma escalonada. Primeiro a base para depois o teto. Nunca se constrói tudo de uma só vez, senão vai dar errado. Nesse exemplo aqui, quando a gente coloca 50% sem o redutor ficto e com o redutor ficto, veja a diferença significativa. Ela pula de 756 para 864. Agora veja se você tivesse feito a soma de 70% em cima do valor base. Em um caso, vai haver uma diferença de R$42 e no outro de R$48. Observe que os cálculos são extremamente diferentes só por causa dessas duas coisinhas. Número 1, redutor de hora noturna. Número 2, nunca somar percentuais. Preste muita atenção nas formas de calcular, porque isso pode fazer uma diferença gigantesca em seu direito. Gostou do conteúdo? Dá um joinha. Acha que ele pode ser útil para alguma pessoa que está com dificuldade nessa mesma coisa? Compartilha com essa pessoa e lembre-se sempre, quem não luta pelos seus direitos não merece os direitos que tem.